Para você que me segue, há algum tempo atrás, nós falamos sobre o temperamento fleumático. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o temperamento sanguíneo. O sangue correndo nas veias. Existem alguns sanguíneos que são quase hemorrágicos. O sanguíneo é um temperamento de estupim curtíssimo. Coisas que fogem do seu controle, coisas que não estão como ele quer, aquilo que não é do seu jeito, aquilo que não o agrada, aquilo que não está conforme o planejado, aquilo que não está organizado, incomoda e incomoda muito. E é motivo de uma reação. O sanguíneo, se ele não se cuidar, ele é praticamente um Hulk durante 24 horas. E claro, ele pode estafar. É um temperamento que, se realmente não se cuidar, ele vivencia uma estafa emocional muito grande. Como ele tem um estupim muito curto e aquilo que incomoda acende esse pavio e ele estoura. E estoura com facilidade. O sanguíneo, ele tem vários estouros durante o dia. Muito raramente ele vive uma paz interna. E claro, ele não é apaziguador. Pelo contrário, muitas das vezes ele é o gerador de reações também no outro. Claro que na medida que ele estoura, ele se machuca e machuca quem está próximo. E aí ele pede desculpa, ele pede perdão. Para dali algumas horas ou até minutos, ele está de novo vivenciando uma explosão. Quantas vezes ele vai pedir desculpa durante o dia ou a semana para reincidir? Maria, mas como fazer? O sanguíneo, ele precisa se cuidar, ele precisa se conhecer, ele precisa se aceitar e ele precisa sim querer se aperfeiçoar. Nós já sabemos que o temperamento não muda. Aquele que nasce sanguíneo vai morrer sanguíneo, mas precisa amadurecer e se aperfeiçoar, precisa aprender a lidar com as suas emoções. Sentir é saudável, ressentir não é. E explodir, se emocionar, também não é. Por isso, o sanguíneo precisa se conhecer e aprender a lidar consigo, para assim poder lidar melhor com o outro. Dessa maneira, ele vai diminuindo as explosões. E claro, essas explosões, elas não são saudáveis e agradáveis. Ele grita, ele xinga, ele berra. Ele gera no outro uma sensação, inclusive, de ameaça. Ele é tão intempestivo que gera no outro uma sensação de que ele vai me matar. E isso para relacionamentos afetivos, amorosos, familiares e até profissionais não é bom, não é saudável e gera realmente um desconforto no outro. Claro que aquele que lida e convive com o sanguíneo precisa também conhecer e precisa também aprender a lidar. Como? Evitando acender o pavio. O máximo que você, melancólico, fleumático, colérico, puder evitar
em acender o pavio do sanguíneo, poderá viver momentos de mais paz. Existem 3 passos da maturidade que é muito bom para o sanguíneo. Primeiro, ao se conhecer, fazer um esforço em evitar situações, contextos, conversas que vai acender esse pavio. Segundo, ter o cuidado de que, ao se perceber quase explodindo ou já explodindo, parar, se esforçar. Quando o sanguíneo está em contato consigo, nós chamamos de awareness, estar consciente de si, ele, mesmo que não consiga evitar, durante o processo de explosão, ele consegue sim se acalmar, sair de cena, abaixar o volume. Agora, se por acaso ele não conseguir o primeiro passo, o segundo passo, porque é um processo de amadurecimento, ele ainda pode tentar de uma terceira vez, se esforçar. Assim, dessa forma, ele vai se conhecendo mais, aprendendo a lidar consigo e com o outro e evitando grandes explosões. Mas Maria, o sanguíneo só tem comportamentos desagradáveis, negativos? Não. O sanguíneo ele é intenso. Ele é intenso em tudo que ele faz. Tanto para aquilo que é bom, quanto para aquilo que não é assim tão bom. Ele é um excelente amigo. Ele é autêntico. Se você precisa de alguém para brigar por você, é um amigo sanguíneo. É um companheiro sanguíneo. Tem um coração imenso. E quando gosta, gosta de verdade. Se dispõe, se disponibiliza para ajudar, para acolher. São bons anfitriões, fazem de tudo para agradar. Mas no tempo dele, do jeito dele, quando ele se sente confortável. É interessante que quando você pede algo para o sanguíneo, muitas das vezes ele nega. Acho que a primeira palavrinha que vem à sua boca é o não. Mas é interessante que quando você não pede e ele sabe que você precisa, ele se dispõe. Ele vai, ele ajuda. São pessoas intempestivas, sim. Atrevidas, sim. Ousadas, sim. Quando nós lembramos de Pedro, que era sanguíneo, nós podemos perceber isso em seu comportamento. Mas também nós precisamos lembrar que foi um dos discípulos de Jesus que mais viveu os milagres de Jesus. Quem andou sobre as águas foi Pedro. Todos os outros 3 temperamentos ficaram no barco, mas Pedro não. Pedro se jogou, Pedro se entregou, inclusive em situações desagradáveis. Estourou, cortou a orelha do soldado para depois perguntar o nome. Negou a Cristo, mesmo quando disse: não, eu nunca farei isso. Eu sempre estarei contigo, Senhor. A intenção do coração. Mas em momento de irracionalidade, ele nega a Jesus. Mas também cai em choro amargo de arrependimento. É um dos temperamentos que, ao se reconhecer errando, apressa em consertar. Se arrepende. Não é remorso. O sanguíneo não vive remorsos. O sanguíneo vive
arrependimentos. E assim, mais uma vez, ele conserta, recolhe os cacos das suas explosões e faz o possível para consertar. Aprenda a lidar com o seu companheiro, a sua companheira sanguínea. E você terá uma pessoa que briga por você, que quer te proteger, que quer fazer o possível para te agradar. Claro que ele precisa aprender o limite, o equilíbrio entre proteção e controle, para que o outro não se sinta desconfortável nessa proteção. O sanguíneo precisa de equilíbrio, de moderação e de temperança. E assim ele viverá bem consigo e com todos aqueles que o cercam.